Assim. Pronto, tudo funcionando normalmente. Agora a gente pode continuar. Direto. Entendeu? Isso é uma falha dele. Porque não adianta com a realidade atual. Não tem efeito para você nada. Muito bem. Então, estava falando aqui sobre a ideia de norma fundamental, né? E que hoje é um ponto pacífico na doutrina brasileira, na doutrina mundial, de que a Constituição é a norma fundamental de um país. Inclusive, quando vocês mesmas são perguntados lá no começo, né, no primeiro período, ou em outras disciplinas que vocês estão estudando agora, o que seria uma Constituição, quase sempre a resposta é essa, né? Seria a norma principal, seria a norma fundamental de um país, né? A norma que serve de base para o país. E assim tem sido, principalmente nesses últimos anos, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial para frente, né, as constituições são todas vistas dessa maneira. Outro ponto que tem sido cada vez mais pacificado é a questão da definição lá do Hans Kelsen, de que a Constituição é vista também como uma norma jurídica. Da mesma forma que as outras normas jurídicas que vocês já conhecem, né? As leis, os decretos, a Constituição também é uma norma jurídica. O que vai diferenciar aqui a Constituição das outras normas, de uma lei, de um decreto, é a sua origem. Como a gente já está vendo isso desde o assunto passado, o assunto que acabou de terminar a Constituição, em que eu mostrei a vocês que a Constituição tem uma origem a partir das interações das diferentes classes sociais, dos diferentes fatores que influenciam a sociedade, das questões de natureza política, das questões de natureza cultural e também as questões de natureza jurídica. Então, tudo isso, né, essa junção, essa mistura de elementos é que vai fazer com que exista uma Constituição. Mas ela acaba sendo também uma norma jurídica, tal como as outras normas. A gente só não vai levar em consideração aqui, como eu já expliquei antes, aquela ideia lá da norma fundamental hipotética do Kelsen. Mas os outros posicionamentos que o Hans Kelsen tem em relação ao ordenamento jurídico são mantidos. Por exemplo, quando a gente vê aqui essa pirâmide normativa, né, trazendo ela aqui de volta, a gente vai estar sempre vendo a Constituição Federal no ponto mais alto da pirâmide, ou seja, a norma fundamental é essa aqui que vai servir de fundamento de validade para todas as outras normas, desde as leis em geral, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos legislativos, leis delegadas, entre outras que entrem aí nesse segundo degrau, né, da pirâmide, até as outras normas, que seriam o decreto, a portaria, a circular, entre outros, né? Então, essas normas aqui inferiores vão sempre extraindo o seu fundamento de validade do texto da Constituição Federal. E aqui do outro lado tem essa outra seta, né, que ainda não tinha aparecido aqui nas explicações sobre a pirâmide do Kelsen, que é a da hierarquia normativa. Então, a Constituição, por ser a norma fundamental, ela acaba tendo essa posição hierárquica superior em relação às outras normas. Por isso que a Constituição está aqui no topo da pirâmide, né? Porque as outras normas aqui, as leis, os decretos, têm que se subordinar ao que prevê a Constituição. Mas aí, usando como gancho a pergunta que o aluno fez na parte anterior, não sei o nome dele, que apareceu iPhone, depois ele se identifica, por favor, né? A Constituição ela tem normas genéricas, então vai ser preciso que existam as leis, os decretos para poder especificar o conteúdo da Constituição. Como estamos tratando de um ordenamento jurídico, né, dessa pirâmide normativa, é claro que você também vai ter que fazer aqui uma interpretação de todo o sistema. Você não pode analisar uma norma de maneira isolada, né? Então, a Constituição vai lá prever, por exemplo, racismo é crime.
Mas vai ter a pena para quem cometeu o crime de racismo? Não, porque aí vai ter a lei específica, né, que trata disso, que vai estabelecer lá a pena para o crime de racismo. Então, essas determinações da Constituição, elas são, em geral, não são de maneira, né, bem clara, são genéricas, e vai caber, então, à lei, vai caber ao decreto, né, as outras normas inferiores, especificar esse conteúdo. Como a gente vai ver que vai haver muito essa interação entre Constituição e outras normas, por isso que esse ordenamento está aí organizado dessa maneira. Mas o que importa saber é que a Constituição está sempre na posição mais alta dessa pirâmide, ou seja, ela está na posição de supremacia em relação às outras normas, e isso vai representar o que, né, vamos ver aí na sequência, a necessidade de que leis e outras normas, e também as condutas das pessoas que estão aqui, né, vivendo dentro desse ordenamento jurídico, dentro desse país, né, que tem esse ordenamento jurídico, de que elas também terão que seguir essas determinações constitucionais. Tanto nós, pessoas comuns, pobres mortais, quanto as autoridades, né? Os presidentes da República, deputados, senadores, ministros, prefeitos, governadores, todas as autoridades, né? Juízes, etc. Então, essa análise da Constituição como norma jurídica, né, leva a esse entendimento de que a Constituição é uma norma jurídica, como outras são. Agora, o que vai diferenciar a Constituição das outras normas é justamente a sua origem, porque um decreto vai ter fundamento de validade extraído da lei, né, que é superior a ela, como já vimos aqui. A lei vai extrair seu fundamento de validade da Constituição, e a Constituição, como não tem norma superior a ela, vai extrair seu fundamento de validade a partir das questões de natureza social, política, cultural, jurídica, né, não só das questões de natureza jurídica, né, como já vimos isso antes. Certo, gente? Até aqui, alguma dúvida sobre isso? Aqui só aprofundando um pouquinho mais o que já tínhamos visto no assunto anterior sobre a ideia de norma jurídica, sobre a posição da Constituição no ordenamento jurídico. Dando sequência a essa ideia de norma fundamental, é importante falar também sobre esse outro autor alemão, chamado Konrad Hesse. Konrad Hesse, logo após a Segunda Guerra Mundial, ali no finalzinho dos anos 40, escreveu essa obra, né, que está aí do lado, A Força Normativa da Constituição. E daí vai se extrair bastantes argumentos que vão levar a essa consideração de que a Constituição é mesmo uma norma jurídica e que ela tem essa posição, ou deve ter essa posição de supremacia sobre as outras normas jurídicas. Então, coube ao Konrad Hesse complementar as ideias do La Salle e do próprio Hans Kelsen, né? Nesse livro, que é um livro curtinho, quem quiser ler, tem disponível por aí em todo canto, né, na internet. Nesse livro, que tem 30 e poucas páginas, se muito for, o Konrad Hesse vai retomar o posicionamento lá do La Salle, né, vai reanalisar a visão sociológica do La Salle, vai trazer o posicionamento do Kelsen e, claro, vai montar a sua própria teoria, que vai ser essa teoria que hoje é mais utilizada e que vai abrir espaço depois para o que a gente vai falar sobre neoconstitucionalismo, né, a nova posição aí que se tem hoje sobre o direito constitucional já há algumas décadas, né? Então, trazendo aqui alguns argumentos do Konrad Hesse desse livro, né, A Força Normativa da Constituição, nós temos eu separei, né, alguns trechos que valem a pena ser lidos aqui. Depois, se vocês quiserem, podem ler esse livro completo, não tem problema. Esse livro, então, traz argumentos muito interessantes para que se fundamente melhor a ideia da Constituição como norma jurídica e, claro, da ideia de Constituição como a norma suprema de um ordenamento jurídico. Então, Konrad Hesse dizia, né, escreveu lá no livro A Força Normativa de Constituição. Em síntese, pode-se afirmar: a Constituição está condicionada pela realidade histórica. Ela não pode ser separada da realidade concreta de seu tempo. O Konrad Hesse, para isso, vai resgatar lá a visão do La Salle. Já vimos que a visão do La Salle não pode ser vista como a única correta.
mas que tem um fundamento ali de verdade, tem. Né? Realmente, a Constituição vai estar sempre sendo condicionada pela realidade. Né? A Constituição, como Conrad Hesse afirma aí, não pode ser separada da realidade concreta de seu tempo. Como vimos agora na evolução das constituições brasileiras, né, um assunto que acabou de terminar, sempre havia um momento histórico determinante para que houvesse a mudança da Constituição, para que fosse feita uma nova Constituição. E assim acontece em todos os países. Né? Então, a Constituição ela sempre vai estar ali ligada à sua realidade histórica. Isso é inegável. No entanto, a Constituição jurídica, a Constituição escrita e tal, não configura apenas a expressão de dada realidade. Graças ao elemento normativo, ela ordena e conforma a realidade política e social. Aí, nesse ponto, né, do livro, o Conrad Hesse supera o Lassalle, porque o Lassalle se prendia só àquela ideia, a realidade aqui vai condicionar a Constituição. Mas aqui o Lassalle lembra bem que a Constituição não é só a configuração da realidade. Existe o elemento normativo, né? Existe a questão da norma jurídica, que vai ser construída aqui, desse conjunto de normas, e esse conjunto de normas vai ser responsável por organizar e conformar toda a realidade política e social do país. Então, a Constituição, ao mesmo tempo que ela é influenciada pela realidade social, ela também pode influenciar a realidade social e política daquele país, com as suas normas que serão criadas justamente para regular, depois que ela entrar em vigor, a realidade política e a realidade social daquele país, daquela sociedade. As possibilidades, mas também os limites da força normativa da Constituição dependem da correlação entre o ser, que lá no alemão seria sein, e dever ser, que seria o sollen. Né? Tudo isso está lá no livro A Força Normativa da Constituição, na página 24. Então, até onde pode ir essa força que a Constituição tem do ponto de vista jurídico? Né? Até onde podem chegar os limites da Constituição? Isso vai depender da correlação entre o ser e o dever ser. Lembram que eu falei lá, quando eu mencionei o Lassalle, que havia essa discussão histórica no direito, né? O que é que vale mais aqui? É o ser ou o dever ser? E aí eu mostrei a vocês que lá o Lassalle levava em consideração o ser, enquanto que o Kelsen levava em consideração o dever ser. E o Kelsen, o Conrad Hesse, traz aqui essa ideia de que nenhum nem outro são a única influência possível, mas os dois podem coexistir. Os dois podem existir juntos, o ser, o mundo real, e o dever ser, que seria lá o mundo ideal, o mundo, né, das normas jurídicas. E aí, o que vai definir se a Constituição é mais forte ou mais fraca vai ser como o ser e o dever ser vão estar ali se relacionando naquela realidade política, naquela realidade social, naquele ordenamento jurídico. É assim que se configura, nessa visão atual, né, mais atual de Constituição, essa relação entre o que é e o que deve ser, entre o ser e o dever ser. Né? O Conrad Hesse é um dos primeiros autores que vai trazer essa possibilidade que hoje é muito natural de se estudar no direito, de que tanto é possível que a realidade, que a sociedade influencie a criação de uma lei, quanto é possível que uma lei ou a Constituição interfiram na realidade para promover novas condutas, para fazer com que a gente siga novas condutas, mude hábitos, né? Para que possamos seguir essa nova determinação legal, essa nova determinação constitucional. Então, Conrad Hesse é um dos pioneiros nessa visão de que tanto é possível aqui haver a influência do mundo real, do mundo dos fatos, do ser, quanto é possível também haver essa influência do mundo normativo, do mundo jurídico, do mundo mais abstrato, do dever ser. Que é a ideia que apareceu lá atrás com Lassalle e depois com Kelsen, e que agora o Conrad Hesse une as duas ideias para mostrar que a Constituição vai ser resultado dessa correlação entre o ser e o dever ser. Certo? Então, em relação à visão de norma jurídica, né, Constituição como norma jurídica, são esses pontos aí que devem ser destacados de início, né, nesse nosso assunto.
Mais à frente a gente volta a falar disso de novo, desses pontos. Já já eu falo de novo de Kelsen, de Schmitt. Então a gente vai aprofundando mais essas ideias e esses argumentos. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Ok. Então, vamos seguir para esse outro ponto, ainda falando sobre a norma fundamental, mas agora a gente vai analisar essa relação entre supremacia da Constituição e imperatividade. Quem é do segundo período já estudou, lá com a teoria geral do direito, essas características que aparecem da lei, em geral. E uma das características que aparece da lei é a imperatividade, né? A possibilidade ali de imposição de condutas e tudo mais, né? Então, vocês certamente lembram disso, que lá no primeiro período vocês viram, em relação à lei em geral, que uma das suas características é a imperatividade, que diz respeito à questão da imposição de condutas, da obrigatoriedade de se seguir determinadas imposições ali, ou determinadas normas de conduta, que são colocadas pela lei. Aqui, em relação à Constituição, como a gente viu agora, a Constituição é um tipo de norma jurídica, do mesmo jeito que a lei, do mesmo jeito que o decreto. Então, aquelas características que valem para a lei, valem também para a Constituição. Só que aqui, essas características aparecem no nível mais elevado, né? Porque estamos tratando da Constituição como a norma fundamental, como a norma suprema do ordenamento jurídico. E como a Constituição é a norma mais importante do ordenamento jurídico, então a Constituição vai ser a norma jurídica que terá o nível mais alto de imperatividade em relação às outras normas. Lembram que eu mostrei agora há pouco a pirâmide, né? A pirâmide normativa lá, que tinha lá hierarquia normativa, aquela setinha, né, que descia ali da Constituição para as leis e para os decretos. Então, a imperatividade, né, ela vai aumentando o seu nível à medida que vamos subindo nessa pirâmide. Então, existe um nível de imperatividade básico ali para um decreto, para uma portaria, para uma circular. Existe um nível de imperatividade mais alto para as leis e existe um nível mais alto de todos, que é o da Constituição. Porque a Constituição vai impor condutas, né, vai impor, por meio das suas normas jurídicas, condutas e determinados comportamentos que deverão ser seguidos não só por nós, cidadãos e cidadãs, mas também pelas instituições e pelos governantes. Todos devem estar subordinados à Constituição. E até mesmo as normas jurídicas têm que seguir as determinações constitucionais. Então, aqui, a imperatividade ela aparece da maneira mais ampla e mais forte possível, porque aqui todos estamos subordinados à Constituição. As pessoas, né, comuns, os governantes, as instituições e também as outras normas jurídicas. Quando falamos lá das leis, dos decretos, então todas as normas jurídicas têm que seguir o que está determinado na Constituição e nós, como pessoas, também teremos que seguir obrigatoriamente essas determinações previstas na Constituição. Desde nós, pessoas comuns, até os governantes, até as instituições. É isso que quer dizer aqui essa relação entre supremacia e imperatividade, né? Já que a Constituição é a norma suprema do ordenamento jurídico, ela será a norma com maior nível de imperatividade nesse ordenamento. Ou seja, a Constituição, por ser a norma suprema do ordenamento jurídico, vai ser a norma que vai impor condutas no nível mais alto, no nível mais forte aqui nesse ordenamento jurídico. Certo, gente? Alguma dúvida sobre isso? Para quem já tinha passado pelo primeiro período, é só lembrando, né, dessa característica da imperatividade e aplicando ela aqui à supremacia. Ok, beleza. Bom, seguindo, ainda nessa ideia da norma fundamental, nós temos aqui, segundo a doutrina,
uma diferenciação que pode ser feita, né, quando analisamos a supremacia, em supremacia formal e supremacia material. Lembrem-se sempre disso, né, que essa distinção formal-material ela aparece toda hora no direito. Já vimos no assunto anterior constituição formal e constituição material. Né? Foi a primeira vez que a gente viu essa diferenciação aqui. Agora é a segunda vez, então a gente vai ver supremacia formal, supremacia material. E daqui a pouco, ou então quinta-feira, a gente vai ver inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. Cuidado para não se confundirem, vale sempre esse alerta, né? Tudo isso vai estar sempre ligado à questão de forma e conteúdo, claro, mas cada uma dessas divisões diz respeito a alguma característica específica, né? Lá, constituição formal e material eram os tipos de constituição. Aqui, vocês vão ver que a supremacia formal e a supremacia material, essa divisão é feita de acordo com a natureza da supremacia, que é o tema que a gente está vendo aqui. Então, cuidado para não se confundirem na hora de responder lá uma questão numa prova, né? Seja a minha daqui a pouco, na segunda prova, ou seja uma prova de concurso, sei lá. Então, cuidado para não se confundirem, porque aparece muito, né, essa distinção formal-material. Sempre é a questão de forma e conteúdo, mas cuidado porque tem os temas específicos que estão relacionados a cada uma dessas espécies. Então, quando se fala aqui na doutrina em supremacia formal, vai estar se fazendo essa determinação de acordo com características ou preocupações quanto à forma que essa supremacia pode aparecer no ordenamento jurídico. E como isso aparece aqui? Aparece em relação ao seu modo de elaboração. Então, em relação ao modo de elaboração das normas jurídicas e tudo mais, como funciona a supremacia da Constituição? Bom, aí a doutrina coloca a supremacia formal de forma que, ou de maneira que, a Constituição vai ser considerada como uma verdadeira sobrenorma, ou, numa nomenclatura em latim, né, que é usada, por exemplo, pelo Canotilho, seria a norma normarum, que numa tradução livre, né, teríamos aqui norma normarum como norma que faz norma, norma que produz norma. Né? Então, quanto à questão formal, a supremacia ela aparece como uma sobrenorma ou como uma norma jurídica que servirá de base para a criação de outras normas jurídicas. Que outras normas jurídicas são essas? São aquelas que estão lá na base da pirâmide, né? As leis, os decretos, ou, no caso da própria Constituição, pode aparecer aqui uma emenda à Constituição, que é um texto posterior à redação original constitucional. Então, quanto à supremacia formal, a Constituição vai estabelecer as formalidades necessárias para que se faça outra norma jurídica. Outra norma jurídica inferior, que pode ser uma lei, que pode ser uma medida provisória, que pode ser um decreto, ou outra norma jurídica que vai fazer parte do próprio texto constitucional, que seria a emenda à Constituição. Então, quem estabelece as diretrizes, os caminhos a ser seguidos do ponto de vista das formalidades, ou seja, quais são as formalidades necessárias para que se faça uma lei, quais são as formalidades necessárias para que se faça uma emenda. Isso está previsto na Constituição. É isso que se manifesta como supremacia formal, né? Como essa supremacia, essa característica que a Constituição tem de impor essas condutas para os legisladores que devem seguir as formalidades previstas no texto constitucional para que se faça as normas jurídicas, as leis, os decretos, as emendas. Certo? Deu para compreender essa primeira espécie de supremacia, a formal, essa preocupação com a forma ou com as formalidades? Sim. Certo. Aí chegamos à segunda espécie de supremacia, que é a supremacia material. Né? Essa vai levar em consideração a matéria de que tratam, ou seja, é a preocupação com o conteúdo, né? É a preocupação com o mundo real. Então, aqui, o que a supremacia, de que maneira a supremacia se manifesta
do ponto de vista material, em relação, né, da Constituição em relação às normas ou em relação às outras pessoas, instituições, a supremacia material aqui aparece, né, ela se manifesta como limites à atuação legislativa e limites para as condutas de todas as pessoas. Então, do ponto de vista material, do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista da realidade das coisas, né, a Constituição vai aparecer como limites para a atuação dos poderes, né, principalmente aqui do poder legislativo, que é o responsável por fazer leis, que é o responsável por analisar medidas provisórias, no caso do Brasil, que é o responsável por fazer as emendas. Então, a supremacia material aparece aqui como essa imposição de limites. Ao impor condutas ao poder legislativo, a Constituição está exercendo essa supremacia, essa imperatividade que vai levar à necessidade de obediência ao seu texto. E isso se reflete também em relação às condutas das pessoas, tanto de nós, cidadãos comuns, quanto do presidente da República, dos deputados, dos senadores, dos ministros do Supremo, dos outros juízes, ou seja, de quem faz parte das instituições do país, dos poderes, dos órgãos que fazem parte desses poderes, das instituições em geral. Então, a Constituição, do ponto de vista material, ela se manifesta como norma suprema justamente nesse sentido, impondo os limites para que se façam as leis, né, os limites de conteúdo, os limites reais, né, de realidade, e também trazendo limites para as nossas condutas, que devemos todos seguir o que está previsto na Constituição, desde nós, cidadãos comuns, até quem está lá no poder, certo? Essa é a ideia, então, que aparece relacionada à chamada supremacia material, segundo a doutrina. Deu para entender essa segunda parte também? Beleza. Vamos voltar um pouco agora, né? Passou daquela parte lá da análise da norma jurídica, né? Que a gente agora viu com toda certeza, não temos mais medo de errar que a Constituição é norma jurídica, né? É a norma jurídica suprema, tem imperatividade, tem a sua perspectiva formal, tem a sua perspectiva material. Vimos isso. Agora a gente volta para analisar a questão da rigidez constitucional. Então a gente volta para aquela análise da Constituição rígida e flexível, principalmente das duas, porque hoje não tem mais Constituição semirrígida ou semiflexível. E aí eu trago de volta os exemplos, e agora, para ficar bem fixado, mapa, bandeira, está tudo aí, né? Então, aqui da esquerda para a direita na tela, o Reino Unido, né? Inglaterra, Grã-Bretanha. Então, está aqui o Reino Unido, com a sua bandeira. A Nova Zelândia, com a sua própria bandeira. E Israel. Vocês já sabem do que eu estou falando, né? Dos 3 únicos países que não têm Constituição escrita, que, portanto, são os países que têm Constituição flexível, né? Essas constituições desses 3 países, como a gente já viu antes, elas são costumeiras e flexíveis, né? E aí pode surgir a pergunta: estamos falando aqui, nesse assunto, de supremacia da Constituição. Mas esses 3 países aí não têm Constituição. E aí? Eles estudam o que lá? Se você fosse estudar na Nova Zelândia, em Israel, no Reino Unido, você estudar o que agora? Né? Com um professor equivalente a mim lá de direito constitucional. Se lá não tem se lá não tem Constituição, tem supremacia de quê? Aí eles substituíram lá, nesses países, né, a ideia de Constituição pela ideia de parlamento. Então, não se fala no Reino Unido, na Nova Zelândia e em Israel em supremacia da Constituição, porque Constituição eles não têm. Então, o que é que eles vão falar lá? É da ideia de supremacia do parlamento. Então, como eles não têm um conjunto de normas, como nós temos aqui, para chamar de suprema, né? Então, eles elegem um órgão, uma instituição, para que essa instituição seja considerada a instituição suprema. Então, no Reino Unido, na Nova Zelândia e em Israel, não vai se falar em supremacia da Constituição,
mas vai se falar em supremacia do parlamento. Depois a gente vai ver isso melhor, a gente vai estudar essa questão do parlamento mais à frente de maneira melhor. Mas fica muito claro que o parlamento é um poder superior aos outros lá nesses 3 países, justamente porque eles não têm supremacia da Constituição e para que eles tenham essa ideia de supremacia, de ordem, né, de um ordenamento jurídico organizado, eles precisaram escolher um poder para exercer essa função suprema. E esse poder, então, foi o poder legislativo, o parlamento. Então, lá não se fala em supremacia da Constituição. O que se fala é de supremacia do parlamento, justamente porque nesses 3 países, como vocês já sabem, não há Constituição escrita, o que há é a Constituição costumeira, né, que está lá espalhada nas leis, no costume, na jurisprudência, e essa, então, é uma Constituição flexível. E no resto do mundo, que eu faço questão de trazer a foto do nosso planeta, né, que não é plano, né? Não é um planeta plano, a Terra não é plana, só para deixar claro isso mais uma vez aí, ou de uma vez por todas. Então, no resto do mundo, nesse nosso planeta, né, como é que funciona a análise da supremacia? Tirando Reino Unido, Israel e Nova Zelândia. No resto do mundo, o que nós temos são constituições escritas e constituições rígidas. Então, se você vai para qualquer outro país que não aqueles 3 que eu mencionei agora, você vai ter que estar sabendo a ideia de supremacia da Constituição. Porque em todos os outros países se estuda da mesma maneira essa ideia de que a Constituição escrita é a norma suprema de um país, que tem lá a sua visão formal, que tem a sua visão material, que tem a imperatividade. Então, essa é a ideia, né, que temos aqui do resto do mundo. Tirando os 3 países que não têm Constituição escrita, todos os outros países do mundo têm Constituição escrita e, por essa razão, eles seguem esse mesmo modelo que estamos vendo aqui, que eu estou mostrando a vocês, da supremacia da Constituição. Certo? Essa parte foi bem tranquila, né? Só para mostrar a vocês, só para lembrar dessa distinção, constituições rígidas, constituições flexíveis, e em que isso resulta aqui, quando a gente analisa a supremacia da Constituição. Então, só para deixar claro, de uma vez por todas, quando falamos em constituições rígidas como a nossa, aí vamos levar em consideração a ideia de supremacia da Constituição. Quando falamos em constituições flexíveis, como é o caso desses 3 países aqui, aí não se fala em supremacia da Constituição, mas sim em supremacia do parlamento. Certo, gente? Alguma dúvida? Tem que se hidratar, viu, professor? Sempre. Todos nós. Principalmente agora que está fazendo um calorzinho maior aqui em Maceió, tem que beber muita água, né? Agora a gente segue para outro ponto, né, que eu vou começar a falar dele hoje, mas vamos continuar a falar dele na próxima aula, que é o princípio da presunção de constitucionalidade dos atos normativos. Essa é uma questão que a gente se pergunta muito, né, quando a gente começa a estudar o direito e tal, porque aparece sempre aquela discussão de leis que são constitucionais, de leis que são inconstitucionais. E isso acaba, né, caindo ali naquela análise que o Supremo vai fazendo sobre essas normas. E aí, esse tema, claro, né, do controle de constitucionalidade é um tema muito mais amplo, que vocês vão ver com detalhes no 4º período, em Direito Constitucional 3. Mas aqui eu vou passar para vocês algumas noções sobre essa ideia. Por quê? O controle de constitucionalidade, né, e esse princípio aqui da presunção de constitucionalidade, eles são fundamentais para se entender a supremacia da Constituição. Porque se nós temos uma norma jurídica como a Constituição, que deve prevalecer sobre as outras normas, então vai haver essa interação entre lei e Constituição, entre decreto e Constituição, medida provisória e Constituição, e que precisamos saber se essa relação é uma relação harmônica ou se é uma relação problemática. E em que isso vai resultar se for uma relação problemática, né? Porque, como a gente já está vendo, a Constituição deve sempre prevalecer sobre as outras normas. Mas e se você tiver aqui no ordenamento jurídico como brasileiro uma lei que esteja contra a Constituição, em desacordo com a Constituição,
desobedecendo a Constituição. O que fazer? Né? Então, de maneira geral, de maneira bastante resumida ainda, inicial, né, como noção, eu vou mostrar a vocês nessa parte esses pontos relacionados à presunção de constitucionalidade. Então, existe esse princípio, né, que a gente vai analisá-lo aqui em detalhes hoje e na quinta-feira, né, que é esse princípio da presunção de constitucionalidade dos atos normativos. Primeiro, antes de tudo, é bom falar um pouco sobre presunção. Provavelmente o professor Zé Roberto já está falando com vocês em processo, né, teoria geral do processo, sobre presunções. Ele pode já ter falado com vocês alguma coisa sobre isso. Mas aqui vale mencionar também essa questão da presunção, né? Porque a controle é um assunto complicadinho, né? Por isso que só vai aparecer para vocês lá pelo quarto período. Essas ações aí eu não vou falar delas agora, né? Só de maneira geral. Então, as presunções no direito, elas aparecem divididas em duas espécies, como vocês estão vendo aí, né? Então, presunção, espécies. Então, essa presunção aqui que aparece, né? Presunção de constitucionalidade dos atos normativos. Essa presunção, ela vai se encaixar em qual dessas espécies? Vamos ver. Então, as presunções, elas podem aparecer em uma dessas duas formas. Então, no direito, a gente pode encontrar presunções absolutas, certo? Que são chamadas, numa nomenclatura em latim, iure et de iure, apesar de ter um J aí, em latim a gente lê como I, né? Então, seria iure et de iure. Então, a presunção absoluta é a que não comporta discussão, a que não comporta prova em contrário. Então, quando você tem uma presunção absoluta, não tem o que discutir, né? Aquela presunção trata de um tema que é determinado quase como se fosse um dogma, é indiscutível, né? É quase que uma ficção jurídica, porque no direito dificilmente você vai encontrar coisas que são de natureza absoluta. Sempre vai ter a possibilidade de se discutir, de se ter prova em contrário, né? Então, são raríssimas no direito as presunções de natureza absoluta. Por exemplo, você vai encontrar uma delas no direito do consumidor, que é a presunção de vulnerabilidade do consumidor. Todo consumidor é vulnerável. Todo consumidor é a parte mais fraca da relação jurídica. Beleza. Mas é uma em várias presunções, porque a grande maioria não vai se enquadrar na presunção absoluta, porque a presunção absoluta não vai possibilitar que ocorra aqui discussão. Uma vez que ela aparece, acabou, né? Você tem que admitir a existência dela e bola para frente, né? E tem que seguir e obedecer a ela. Essa presunção nossa de constitucionalidade dos atos normativos não é absoluta. Então, ela entra no segundo tipo. É a presunção relativa, chamada também de iuris tantum. Essa presunção relativa, ela admite prova em contrário. Então, você vai ter uma primeira impressão, né? Uma presunção, uma ideia pré-concebida. Então, você tem ali a ideia, por exemplo, do nosso princípio aqui, né? A nossa presunção é de natureza relativa. Então, temos aqui como presunção relativa que toda norma jurídica que existe no nosso ordenamento jurídico é constitucional, ou seja, está de acordo com a Constituição, porque passou por todo o processo legislativo, né? Porque teve várias oportunidades de se discutir se era constitucional ou não, e não houve nenhum problema. Então, a gente pensa, de início, que essa presunção é de natureza relativa, justamente porque temos essa ideia pré-concebida de que as normas jurídicas que estão em vigor no ordenamento jurídico estão de acordo com a Constituição. Mas pode ser que apareça, volta e meia, uma norma jurídica que esteja contra a Constituição. Aí vai ser preciso provar que ela está contra a Constituição, tem que explicar porquê, né? Tem que argumentar esse porquê, esse motivo, e isso então vai ser questão a ser discutida num processo, que aí entram lá os processos que são geralmente as ações que vão discutir a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade das leis perante a Constituição, certo? Então, falta menos de um minuto aqui para terminar a aula, vou encerrando por aqui, e aí na quinta-feira a gente continua falando disso aqui, a gente volta a falar sobre essa questão das presunções e do próprio princípio de constitucionalidade. Pessoal, até quinta-feira, não esqueçam, aí até meia-noite ainda dá para entregar o trabalho, né, a última atividade. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, professor. Boa noite.